Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu quero falar com você que sofre de dores. Você que tem algum tipo de doença autoimune, então você que tem lúpus, você que tem esclerose múltipla, você que tem Crohn, você que tem síndrome de Sjögren, artrite, qualquer tipo de doença que te gere dor, não só autoimunes, né? Então doenças inflamatórias também que afetam, que agridem a sua pele, como dermatite atópica, como psoríase, doenças que causam inflamação nas articulações, na musculatura, nos tendões, nos nervos, então também fibromialgia se encaixa. Qualquer tipo de doença que te atrapalhe de alguma forma, que te impeça de fazer aquilo que você quer fazer, que você precisa fazer no seu dia a dia, por conta de dores. Então, às vezes você fica desanimado porque você está com dor. Então, como é que você vai treinar? Se você tem dor no corpo inteiro, como é que você vai lá e vai treinar, sendo que você não aguenta nem parar em pé, né? E às vezes você faz tratamento com corticoides, com medicamentos fortíssimos e você percebe que às vezes melhora, mas depois piora de novo. Ou então melhora um pouco a dor, mas te afeta de uma outra forma, te deixa mais cansado, mais desanimado, né? Às vezes você acaba tomando, dependendo do tipo de medicamento, você acaba tomando uma carga muito alta e fica na cama ao invés de melhorar, não é assim? Se isso acontece com você, é com você mesmo que eu quero conversar. Eu já falei aqui em outro vídeo que eu tenho uma doença autoimune chamada síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren é uma doença que afeta as glândulas que liberam secreção. Começa por aí, tá? Então, como é que é? Os anticorpos, os nossos anticorpos, né, no caso os meus, eles começaram a combater as glândulas que liberam secreção. Então, tudo começou pelas glândulas lacrimais. Então, eu comecei a ter muita dificuldade de produzir lágrima. Então, assim, olha, no final do dia eu trabalhava, né, trabalho o dia inteiro, no final do dia, lá pelas 7 horas da noite, por aí, eu tinha tanta dor nos olhos, tanta dor, que eu não conseguia ficar com eles abertos. Então, eu fechava para ver se melhorava um pouco, se aliviava a dor. Sabe como se tivesse uma faca enfiando no seu olho? Era isso que eu sentia. De tão seco que ficaram meus olhos, né, tão secos. Depois que eu fechava os olhos, eu não conseguia abrir. Eu tinha que ajudar com as mãos, assim, para abrir. Eu não conseguia abrir. E agora que eu abria também, eu não aguentava de tanta dor. Parecia que estava rasgando meus olhos. Por quê? Porque eu não produzia lágrimas, ok? Os anticorpos combatiam essas glândulas. Além dessas glândulas, eu também não produzia mais saliva, porque os anticorpos também passam a combater as glândulas que liberam salivas, as salivares. E por aí vai. Então minha pele começou a ficar seca, minha unha, meu cabelo, tudo. Além disso, eu sentia muitas dores no corpo, principalmente nas mãos e nos braços. Nas pernas também eu não conseguia mais treinar. Eu parava no meio do treino, meu treinador, se ele estiver me ouvindo aí, meu ex-treinador, né? Um beijo, Léo. Se ele estiver me ouvindo, ele vai lembrar dessa fase que eu chegava a sentar no chão e chorar. Eu não conseguia fazer exercício, não conseguia. Tanto cansaço e tanta dor, né? Não conseguia pegar minha filha no colo, para amarrar o lacinho no cabelo dela era um sofrimento para mim. Eu não conseguia fazer isso, não conseguia, de tanta dor que eu tinha. E aí, o que eu fiz? Eu tenho alguns pacientes, eu já tinha alguns pacientes que têm doenças autoimunes, que tratam comigo e que tratam também com meu mestre, lá de Campinas, Dr. Vanderlei Ribeiro Pires, que é um médico fantástico, que trabalha com o protocolo da vitamina D, que é o mesmo protocolo que o Dr. Cícero Coimbra trabalha, só que o Dr. Vanderlei, ele associa uma dieta anti-inflamatória. Então, na verdade, antes de conhecê-lo, eu já prescrevia a dieta anti-inflamatória, mas eu não conhecia o protocolo da vitamina D. E, há mais ou menos uns 7 anos atrás, eu conheci esse protocolo, antes de eu ficar doente, tá? E eu tenho pacientes em comum com ele, já tinha na época,
E a gente só se conhecia pelo WhatsApp mesmo. E eu conhecia, claro, pelos vídeos e tudo mais. E aí eu percebia muita melhora nos pacientes quando eles começavam o tratamento com a dieta e também com as vitaminas. Mas quando você faz uma refeição, quando você ingere alimentos que causam inflamação nas suas células, as dores elas são praticamente instantâneas. Tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo vai ter uma reação. E isso pode ter uma reação boa ou ruim. Então, dependendo do que você consumir, você pode promover a sua saúde ou prejudicá-la. E o que acontece? Se você ingerir, por exemplo, glúten, lactose, açúcar, corantes, acidulantes, bebida alcoólica, o que vai acontecer? Você vai inflamar as suas células, você começa a inflamá-las e você passa a ter mais dores. Se você começa a ingerir alimentos anti-inflamatórios, que eu já fiz vários vídeos falando sobre isso, se você quiser dar uma pesquisada aí que você vai encontrar, tanto no YouTube quanto no Face, no Instagram, tá? Mas quem quiser ver no YouTube, que é mais fácil de encontrar, meu canal é Renata Melhado, e lá você vai encontrar a dieta anti-inflamatória, né? Tem alguns vídeos que eu falo sobre isso, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Se você ingerir alimentos que controlam a inflamação, suas dores diminuem significativamente. E o que eu quero dizer com vocês? Eu nunca tomei nenhum medicamento alopático para tratar o Sjögren. Eu tive o diagnóstico no finalzinho de 2017 e de lá para cá eu só melhorei. Eu falo que hoje a saúde que eu tenho é muito melhor do que a saúde que eu tinha antes do Sjögren. Porque uma vez ou outra, no final de semana, eu acabava comendo glúten. Né? Eu sempre gostei de uma pizza, de um lanche, então eu tinha um dia ou até 2 refeições por semana que eu escapava da dieta. Só que aí o que aconteceu? Eu parei de escapar. Eu parei de comer tudo aquilo que me causava inflamação. E aí eu parei de ter os sintomas. Eu melhorei demais, só com a alimentação, com a dieta anti-inflamatória. A vitamina D me ajuda muito, muito, muito também. E as outras vitaminas também. Então, no caso, é sempre bom manter o sangue regulado. Se a gente não cuidar disso, a tendência de você ter uma deficiência de vitamina C é muito grande, uma deficiência de vitamina B12, zinco. Então a gente sempre tem que olhar magnésio, como é que estão as coisas, né? Como é que estão os hormônios? Se você passa por muito estresse, e nós sabemos que as doenças autoimunes, elas estão muito ligadas ao estresse, muito ligadas ao emocional, né? Tanto que aqui na clínica nós temos um programa, um método, que chama Menos Peso, Mais Saúde, mas a gente não trata só emagrecimento, né? Nesse método, eu e o Fábio, meu esposo psicanalista, hipnoterapeuta, ele trabalha a questão emocional. Então, nós temos pacientes que estão nesse método, que vieram para tratar as dores, que vieram para tratar doenças autoimunes. Eu não estou dizendo aqui que você tem que parar com os remédios que você toma. Você só deve fazer isso com ordem médica, ok? Com ordem do seu médico, autorização dele. Mas eu quero dizer que você pode ter muito mais qualidade de vida se você cuidar da sua mente e da sua alimentação. Se você fizer a regulação desses hormônios que não estão normais, de uma maneira natural, sem utilizar hormônios, tá? De uma maneira natural. A gente utiliza minerais, aminoácidos, fitoterápicos que têm essa função. Se você repor as vitaminas que estão em deficiência, você não imagina como que tua energia melhora, tua disposição, tua vontade de fazer as coisas, as dores melhoram. A vitamina D, ela age como um anti-inflamatório natural. Só que você não pode sair por aí tomando o quanto você achar que deve. Você tem que fazer exames, é necessário que você tenha um acompanhamento. E muitas vezes você vai achar que porque as suas vitaminas estão dentro do valor de referência, elas estão normais, estão dentro do nível ideal. E não é assim.
Elas estão dentro do valor de referência, mas não está no nível ótimo. O nível ótimo para as células varia muito de pessoa para pessoa, mas a gente sempre tenta deixar no nível mais aumentado, as vitaminas. E isso faz com que o seu corpo responda de uma maneira muito positiva. Então, por exemplo, a vitamina D. Se você mantiver a vitamina D em torno de 80 a 100, que é o recomendado pela Associação Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles preconizam de 80 a 100 os níveis de vitamina D no sangue. Então, às vezes você vai lá, você faz seu exame de sangue e deu que está acima de 20, deu 21, né? Na referência está que acima de 20 é normal. Ah, deu 21, 22 está ótimo. Não está ótimo. A vitamina D, ela vai melhorar muito sua inflamação em articulação, nervo, tendão, artéria, aumento de massa muscular, aumento de massa óssea. Ela controla a inflamação. Então, gente, quem tem a síndrome de Sjögren, além de acontecer isso que eu estava falando para vocês, das glândulas e tudo mais, e das dores musculares, o que acontece? Os anticorpos, eles começam também a combater a massa magra, então tanto a musculatura quanto a massa óssea, e depois os órgãos. E o tratamento alopático é apenas com corticoides e medicamentos que podem te deixar até assim mais debilitado. Mas como eu falei, isso não quer dizer que você não deva procurar seu médico, isso não quer dizer que você deve parar de tomar os medicamentos que ele prescreveu. Mas o que eu quero dizer é que se você associar uma dieta anti-inflamatória com reposição de vitaminas e minerais necessários que o seu sangue precisa, certo? Com acompanhamento de um profissional que saiba fazer isso, tua vida é outra. Você não vai mais ficar no sofá, você não vai mais ficar na cama, você vai ter energia, você vai ter força. Eu levanto 4h30 da manhã, eu treino todos os dias musculação, inclusive de sábado e domingo eu treino em casa. Quem me acompanha vê aí nos stories, né? Eu tenho uma filha de 5 anos, que é o maior presente que eu tive na minha vida. E a hora que eu chego da clínica, daqui do consultório, às 8 horas da noite, porque eu atendo até às 8, com 20 minutos de almoço, hoje que eu tive um tempinho maior, o que acontece? Eu vou brincar com ela, né? Enquanto meu esposo vai fazer o meu ovo, a salada e tal, eu vou brincar com ela. E a gente vai dormir sempre 10 horas, por aí, 9h30, 10 horas, porque não dá tempo de dormir mais cedo, né? Porque a gente já chega tarde e eu quero ficar com ela, quero curtir ela um pouquinho. Então, para você ver, a nossa vida é corrida, a gente prepara a nossa alimentação, tudo no domingo, a gente já faz as marmitinhas, tudo certinho, porque você cuidar da sua alimentação é cuidar da sua saúde de um modo geral. Você melhora o seu humor, você melhora a sua disposição, você melhora a sua energia e você deixa de ter dor. Você começa a ter mais vontade de viver, vontade de fazer as coisas, sabe? Você vai treinar com vontade, você vai encarar o dia com vontade, você tem energia para terminar o dia, entende? Depois de 2 meses que eu estava fazendo a dieta correta, assim, sem escapar nem um dia, logo no início, quando eu descobri o Sjögren, eu comi, depois de 2 meses, metade de um lanche que meu esposo quis pedir, um x-frango salada, lembro até hoje. Eu comi metade. No dia seguinte eu não levantei, eu só mexi os olhos. Eu não conseguia me mexer, não conseguia mexer a cabeça, não conseguia mexer o braço, não conseguia mexer nada. E foram com as vitaminas que eu pedi para ele me dar naquele momento, que eu já tinha em casa. A hora que eu tomei, dali uns 20 minutos eu consegui levantar e vim atender até as 8 horas da noite. Então eu quero dizer o seguinte para você, você que já perdeu esperança, você que acha que é daí para pior, que teu fim é ficar numa cama, numa cadeira de roda, teoricamente esse também seria o meu fim. E eu vou te falar, não vai ser. Não vai. Não vai, porque eu não vou deixar. Se isso acontecer, vai ser mais demorado do que se eu não tivesse me tratando dessa forma, entende? Mas eu duvido que isso vai acontecer. Porque como eu falei,
eu acompanho os meus resultados, né? Eu peço exames de sangue, eu vejo como estão minhas vitaminas, meus hormônios, como está minha função renal, eu vejo tudo isso, certo? E como eu falei, a gente tem que fazer isso com profissionais que estudaram para fazer isso, ok? Dieta anti-inflamatória é uma dieta que eu uso muito aqui no consultório. Pacientes que têm fibromialgia pararam de tomar medicamento porque pararam de sentir dor. Pacientes com artrite, com artrose também. Até pacientes com depressão também melhoram demais a depressão depois que você começa a fazer a reposição daquilo que falta. Às vezes você acha que você tem depressão, que você está angustiado, triste, desanimado, não tem vontade, não tem ânimo de fazer nada, e o problema é o hormonal. O problema é a testosterona muito baixa, o problema é o cortisol quase zerado, ou muito alto, ou então deficiência gravíssima de vitamina D, de B12. Isso influencia demais, de vitamina C, entende? Então, quando eu falo de exames, quando eu falo de você cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, não é à toa, sabe, gente? Não é porque, eu quero vender meu peixe. É porque eu vivo isso. Eu vivo isso e vejo os pacientes viverem isso também. E vou falar uma coisa, vale a pena. Vale muito a pena. Quando você entra numa dieta anti-inflamatória, você pode escapar da dieta uma vez por semana, uma vez ou outra. Só que você começa a perceber que quando você segue essa dieta mais corretamente, você melhora assim, sabe? 100%. Você melhora 100%. Você não tem mais queixa. Se você tem dor de cabeça, você para de ter dor de cabeça. Se você tem o intestino muito solto, ele regula. Se você tem o intestino muito preso, ele também melhora. Se você tem falta de energia, você passa a ter. Então, assim, tudo vai resolver. Porque tudo depende daquilo que você ingere. Então, aquilo que eu falei. Você não passa fome. Não é algo radical. Nós devemos comer o que Deus fez para nós. O Deus fez para nos alimentar, o que está na natureza. Deus não fez salgadinho de pacote. Deus não fez coxinha frita. Deus não fez chantilly, sorvete, bebida alcoólica. Entende? Renata, mas que radical, nunca mais vou poder comer nada, pelo amor de Deus. Bom, tem muitas opções saudáveis que imitam o sorvete, por exemplo. Um café gostoso que também pode ser cremoso sem utilizar chantilly. Tem muitas receitas que eu passo para vocês. E que é saudável, que é anti-inflamatória. Tem até a maionese de abacate que é anti-inflamatória que eu passei aí, eu e a Juju. Então tudo pode, tudo tem um jeito. E tudo pode ser feito de uma maneira gostosa e saudável. E como eu falei, você não tem que restringir totalmente tudo aquilo que você gosta da alimentação. Mas se você perceber que se você consumir aquele alimento e ele te fizer mal, ele te causar dor, ele te deixar, sabe assim, muito desanimado, muito cansado, estressado, irritado, mexe até com sono. Hoje eu atendi uma paciente que regulou o sono só de mudar a alimentação em 20 dias. 20 dias, sem remédio. Só de mudar a alimentação ela passou a dormir. Isso não é fantástico? Ela falou, Renata, eu não tive nem TPM, Então, assim, pense nisso, tá? Pense em melhorar a sua alimentação, a sua dieta. Pense em cuidar também da sua mente, porque ela que manda em tudo. Então, é importantíssimo controlar isso também. Regulando as vitaminas, regulando os hormônios, a gente consegue melhorar demais o emocional. Existem fitoterápicos que ajudam também. Aqui nós temos o Fábio, que é hipnoterapeuta, psicanalista, e é fantástico o trabalho que o Fábio faz. Fantástico, assim, o resultado que os pacientes têm quando unem as duas, quando cercam, quando unem assim as duas pontas, sabe? É como se a gente cercasse a doença e ela não conseguisse mais sair dali, Ela vai diminuindo a ponto de você não perceber que ela existe. Então, sinceramente, não me considero que eu tenho nada. Muito pelo contrário, me considero muito mais saudável e muito mais feliz hoje. Dê essa chance para você. Se você está sofrendo, tente.
Tente mesmo mudar de vida, cuidar da sua dieta, cuidar da sua alimentação. Não importa que vai dar trabalho, não importa. É muito melhor do que você acabar com o seu fígado, com o seu rim e parar numa cadeira de roda, numa cama, ok? Um grande beijo então, gente. Pensem nisso, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.